Alô, galerinha, vamos dando continuidade à matéria, tá? Capítulo 9, página 70. Tá falando assim, agrupamentos que formam substâncias, tá? Aí tá mostrando aí três notícias diferentes utilizando a palavra substâncias, tá? Só que a gente viu anteriormente, né, que matéria, né? Matéria tem um conceito científico, assim como substâncias também tem aí o conceito científico diferente do que popularmente aí, rotineiramente aí a gente vem falando, tá? Aí, por exemplo, aí, na página 71, tá mostrando assim, substâncias puras, tá? Tá mostrando aí umas palavrinhas destacadas aí, tá? Então vamos lá então. Substâncias puras. Substâncias puras são formadas pelo mesmo tipo de molécula, tá? Que a gente viu no vídeo anterior. O que é molécula? Tá? É a união de dois ou mais tipos de átomo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, água, a molécula da água qual é? H2O. Então, isso aí é uma molécula de água, né? Se a gente pegar um copo de água, tem várias moléculas ali, né? Formando a água que você está bebendo no seu copo, ou que você vai beber. Enfim, o que seria substâncias aí? Substâncias são formadas por moléculas, tá? E se vocês pararem para ver aí, por exemplo, na página 71, tá mostrando uma garrafinha de água, essas garrafinhas que a gente sempre tá vendo aí, e tá mostrando aí a composição química, tá? Tá mostrando aí tudo isso que vocês estão vendo aí são sais minerais. Então, essa água que a gente bebe na nossa casa, essa água, ela é uma substância, né? Ela é uma substância. Só que ela não é uma substância pura, porque, como eu falei, uma substância, tá? Elas são formadas por moléculas. Só que existe a substância pura que tá mostrando no livro de vocês aí. Essa substância pura, essa substância ela é formada por o mesmo tipo de molécula. No caso da água que a gente bebe, ela não é só água, tá? Ela não é só água. Ela tem também diluída nela sais minerais, que é muito importante para o nosso sistema, para o nosso organismo, tá? É muito importante esses sais minerais. E essa água que a gente bebe tem, né? A água que é considerada uma substância pura, que é só molécula de água, é a água destilada, que a gente vai aprender depois qual o processo que eu transformo a água potável em água destilada. O nome é destilação, mas a gente não vai estudar isso agora, a gente vai estudar isso depois. Tá? Essa água destilada provavelmente vocês nem tinham conhecimento dela até agora, até a hora desse vídeo, tá? É uma água que ela é pura, ela é só água e ela não é bom, ela não faz bem para o nosso organismo, porque ela não contém os sais minerais que são fundamentais aí para o nosso corpo, tá? Então, tanto é que quando a gente pratica esporte, a gente tem o quê? Que se hidratar, beber líquido para repor a água e os sais minerais que a gente perdeu, tá? Tanto é que o nosso suor, ele é meio salgado, né? Se escorrer suor assim, bater na sua boca, você vai ver que ele é salgado, porque tem sais minerais nele. E isso é importantíssimo para o nosso corpo, tá? Então, só uma curiosidade aí, né? Essas substâncias puras, então o que seria substâncias puras? Formadas quando moléculas de um mesmo tipo estão reunidas, tá? Eu vou falar na forma mais popular, né? São substâncias que são formadas pelo mesmo tipo somente pelo mesmo tipo de molécula, tá? Substâncias puras ou substâncias. E você virando a página aí, na 72, tá lá, por exemplo, substâncias simples. O que seria substância simples? São substâncias formadas pelo mesmo átomo. Não tem vários átomos. É o mesmo átomo. Por exemplo, aí o gás hélio, tá? O gás hélio aí, se eu não estou enganado, é o
o hélio, né, o gás hélio, ele é formado só pelo mesmo tipo de átomo, tá? Então, toda substância que é formada por somente um tipo de átomo, eu vou chamar ela aí de substâncias simples, tá? E embaixo tem substâncias compostas. O que seria aí substâncias compostas? São substâncias formadas por mais de um tipo de átomo. Por exemplo, aí o gás carbônico, né? Gás carbônico CO2, tá? A água, que é o H2O, tá? Enfim, tenho vários outros aí, exemplos aí de substâncias compostas. Então vamos lá. Substâncias puras são formadas pelo mesmo tipo de molécula, tá? Então, qual é o exemplo que eu dei para vocês aí? Água destilada. Água destilada. Substância pura. É formada pelo mesmo tipo, somente pelo mesmo tipo de molécula, mais nada. Substância simples. São substâncias formadas por somente um tipo de átomo. Um tipo de átomo. Substâncias compostas, formadas por mais de um tipo de átomo, tá? Por exemplo, aí, substância composta: CO2, gás carbônico, H2O, água. Substância simples também tem o ozônio, que é o O3, substância simples. Ele é formado somente por um tipo de átomo, beleza? E vou... Ah, tá. Na página 74, tá assim: diferentes substâncias formam misturas, tá? Então, um exemplo que eu diferentes substâncias formam misturas, tá? Então, eu dei ali um exemplo para vocês, o exemplo que está dando aí é a água, tá? Por exemplo aí, essa água que a gente bebe, que a gente está bebendo, né? Essa água contém molécula de água, que é H2O. Dá uma olhadinha no livro de vocês aí, ó. Molécula de água, né, que é o H2O, molécula de gás oxigênio e diversos sais minerais. Três coisas. Essa água potável que a gente chama, né, água potável. Então, por isso, quando a gente falou lá atrás, só voltando um pouquinho no tema anterior, quando a gente falou lá atrás de substâncias puras, a água destilada, ela só contém molécula de água, que é o H2O. Só isso. E a gente está vendo que a nossa água potável, a água que a gente está bebendo, ela não tem só molécula de água, ela contém sais minerais e oxigênio também, tá? Então tá aí, ó, três coisinhas aí. E a substância pura não, é somente uma molécula, tá? Então tá mostrando aí que, na verdade, a água que a gente bebe, né, essa água potável, né, ela é uma mistura, ela não é uma coisa só, né? Ela é uma mistura. Ela é uma mistura aí de quê? De água, sais minerais e oxigênio, tá? Então ela não por isso que ela não é considerada uma substância pura, né? Ela é considerada aí uma substância composta, porque ela é formada por mais de uma coisa, tá? Ela é formada aí por átomos diferentes, oxigênio, H2O, né, que é água. Na verdade é gás oxigênio, água e sais minerais, tá? Então eu posso chamar ela de mistura, beleza? Então, gente, agora eu vou fechando por aqui, que eu vou fazer só mais um videozinho aí pra gente encerrar essa aula de hoje aí, beleza? Fiquem com Deus, gente. Bom estudo a todos.